Seja muito bem-vindo, prof. Tudo bem contigo? Fico muito feliz em te encontrar aqui novamente para a gente conversar aí sobre as diversas práticas sugeridas aí para a gente trabalhar a nossa temática que foi sobre a ginástica. Eu, professora Erislene, te agradeço aí mais uma vez por todos os envios, por todos os registros, pelo incentivo, né, que está sendo realizado aí nessas práticas e me deixa muito feliz aí com o retorno, certo? Conto contigo até o final, hein? Então bora lá. Bora dar uma olhada no que nós temos aí nessa nossa orientação de hoje, a orientação da aula de número 15. Olha lá. Isso, 15.3. E nessa aula 15.3 da unidade 2, eu falei com você, com os nossos estudantes, sobre as manifestações culturais e representações da ginástica. Exatamente. Reforço contigo a respeito das 3 partes dessa aula, né? Ela é uma aula completa, onde teve no primeiro momento a abordagem conceitual, né? A parte teórica, na sequência a revisão da temática e a correção dos exercícios. E agora nós chegamos no momento aí da prática, né? Com um tempo aí de 35 minutos para a gente executar aí com os nossos estudantes. Então, o nosso bloco de aula, ele está dividido assim. Essas últimas aulas, elas são assim completinhas, né? A exceção da última. A última em si, ela não tem a parte 3. Mas aí você pode estar sempre acompanhando no cronograma, que lá está especificado tudo direitinho, ok? Muito bem. Relembro contigo aí a respeito dos 3 momentos, e aí nós temos roda inicial, a vivência, a roda final. Na roda inicial, os 5 minutos servem aí para a gente instigar, provocar, trazer uma parte do contexto do que foi abordado, contextualizar a nossa aula. E a gente tem um tempo de 5 minutos. Na sequência, já vamos conseguir conduzir as atividades propostas. Te lembro que pode sim dividir em grupos, verificar o que se adequa melhor à realidade da tua escola, à realidade da tua turma, tá? Mas sempre trazer essa parte da vivência e da experimentação, porque ela é sempre muito aguardada, né? Muito esperada. Então, o tempo dela será de 25 minutos aí para essa vivência e experimentação. E por fim, a gente utiliza esse momento para instigar mais uma vez os nossos estudantes, fazer com que eles respondam aí questionamentos que surgiram no início, na roda inicial, fazer com que eles tragam novas ideias, com que eles comecem a pensar onde podem aplicar no seu dia a dia, enfim. É basicamente nesses 5 minutos que nós trabalharemos aí a reflexão e os questionamentos com os nossos estudantes, certo? Cada parte dessa nossa aula, ela passa aí por 3 abordagens, né? Passa por uma abordagem, aliás, e aí na somatória nós temos 3 abordagens, que são a abordagem conceitual, procedimental e atitudinal, certo? Muito bem, prof. E para finalizar esse slide aqui, essa tela, reforço a respeito dos pilares da educação. Então, nosso estudante ele será envolvido aí nas práticas para que ele conheça, para que ele faça, que ele conviva e ele seja. Ele leve esse conhecimento para além dos muros da escola. Muito bem. E aí, como sugestão para essa aula de hoje, para essa orientação de hoje, eu trago aí para o nosso material trabalho prático a utilização de caixinha de som e músicas animadas, o celular, colchonete ou uma toalha grande, cordas individuais, materiais alternativos também dá para utilizar, materiais esportivos diversos e pezinhos ou garrafas PETs com água e ainda um step ou uma plataforma, degrau que dê para adaptar e fazer aí a realização dessas práticas. Mas para que tudo isso, prof?
lá dentro das nossas práticas a gente vai poder utilizar aí a música para poder envolver, né? Para poder fazer com que os nossos estudantes se sintam motivados a realizar essas práticas. A gente vai poder utilizar diversos materiais alternativos que tiver na tua escola, pezinhos ou garrafa com água, para que eles tenham aí uma espécie de uma sobrecarga, né? Uma plataforma, um degrau da arquibancada, um tijolinho, não sei qual é a tua realidade. Então, você vai poder dar essas possibilidades para a execução aí das práticas, certo? Muito bem. E claro, um espaço físico, uma quadra, um espaço aberto, um espaço arborizado, gramado, vai depender aí do que tu tem na tua escola, sabendo que devemos levar em conta a inclusão de todos os nossos estudantes e a segurança deles em todas as atividades. Muito bem. Para essa organização dessas práticas, a gente tem que levar em conta aí a questão do espaço e dos recursos materiais e também assistir, acompanhar as duas primeiras aulas que fazem parte dessa aula de número 15, né? A aula 15.1 e a 15.2, porque elas fazem uma melhor contextualização do que está sendo executado na aula e, consequentemente, o nosso estudante conseguirá ter um maior entendimento e correlacionar a teoria com a prática. Muito bem. Então, vamos agora entrar na primeira etapa, que é a roda inicial. A roda inicial, ela perpassa aqui por esse primeiro pilar, né? Na arquitetura, a gente fala que tem diversas ordens, né? Então, a gente tem ordens dórica, coríntia, jônica, e acho que mista também. Tudo aqui, que são esses desenhos aqui na cabeça das colunas, né? Isso dentro da arquitetura. E aí compõe um cenário muito bonito. Para a composição de qualquer cenário, a gente precisa conhecer cada etapa. E nesse primeiro momento, né, nessa composição, a gente vai usar o conhecer. Então, nesse conhecer, nessa abordagem inicial, o nosso estudante será motivado a falar aí nos 5 primeiros minutos, ok? Então, a gente pode apresentar a relação entre a teoria e a prática do conteúdo, trazendo a questão da aplicabilidade no cotidiano dele. Eu posso pedir que ele cite aí exemplos ou tipos de ginásticas, sejam elas do tipo competitiva ou não competitiva, que ele possa destacar a importância da ginástica também, do nosso condicionamento físico, como que ele percebe no dia a dia que seria importante e interessante ele ter a inserção da ginástica. Pode também realizar um diagnóstico a respeito das práticas de ginástica que são realizadas aí na comunidade local, certo? Muito bem, muito bem. Ainda dentro dessa correlação entre teoria e prática, a gente pode trazer a proposição de questões geradoras a respeito do custo-benefício e os locais para a realização desses exercícios. Seria legal se tivesse uma praça, um parque, um espaço aberto, uma academia a céu aberto, ou, não sei, alguma política, alguma coisa em que pudesse favorecer a comunidade local. Pode ser a fala de um dos estudantes, né, nessas provocações aí iniciais. Eu posso também questionar a respeito de movimentos de ginástica que estão presentes nas atividades dele do cotidiano, que movimentos que ele acredita ou que ela acredita que fazem parte da ginástica. E, em sua comunidade, quais são os locais, quais locais podem ser utilizados para a prática dos exercícios funcionais? Onde daria de acontecer essas práticas? Como que funcionaria, né? Quais são as ideias aí para esses espaços? Ainda pensando nessa arquitetura da aula, né? Vou chamar assim hoje,
a gente chega na parte central aí dessa aula, onde o nosso estudante ele vai conviver e ele vai fazer, certo? Então aqui eu tenho à disposição 25 minutos para trabalhar a abordagem procedimental. E nessa abordagem procedimental entram as duas atividades propostas da aula de hoje, que é o quê? Eu tenho aí as práticas de ginástica de condicionamento e eu tenho as práticas de exercícios funcionais, tá? Muito bem. Qual o objetivo, então, desse primeiro grupo de atividades? É fazer com que o nosso estudante ele possa vivenciar as práticas de ginástica de condicionamento. Então, o nosso estudante ele pode envolver os seus familiares, tanto nas práticas como na realização aí de um determinado percurso que ele crie, tá? Caso seja necessário, ele vai separar aí materiais daqueles que foram listados ou adaptar. Se utilizar aí de roupas confortáveis, de um tênis, uma garrafinha de água vai ser primordial para que eles consigam realizar aí essas práticas. Então, dependendo do espaço, dos materiais que tiver disponíveis, eles vão criar aí uma espécie como se fosse um circuito, né, de práticas relacionadas aí ao condicionamento físico. E aí a gente pode utilizar aí práticas relacionadas às capacidades físicas. Posso trabalhar flexibilidade, posso trabalhar força, posso trabalhar aí a coordenação motora. Pode ser uma música, prof, para eles utilizarem? Pode sem problema nenhum, ok? Então, posso colocar uma música e trabalhar em movimentos para que essa consciência corporal desse nosso estudante, ela seja percebida, ok? Posso acompanhar um vídeo da internet em que tem aí uma sequência de movimentos? Não tem problema. E aí ele vai se perceber, ela vai se perceber e vai executar esses movimentos também. Então ficou bem aberto aqui essa prática de ginástica de condicionamento. Na sequência eu tenho a atividade 2, que serão aí as práticas de exercício funcional. Agora a ideia é que os nossos estudantes eles vivenciem as práticas de exercício funcional. Então eles podem novamente envolver os familiares, eles podem envolver os amigos, tanto nas práticas como na realização desse percurso de atividades. Também vai se utilizar de materiais, também vai se utilizar de roupas leves, de tênis, de uma garrafinha de água, né? Sempre tá hidratando porque tanto na primeira como na segunda prática, o nosso estudante ele precisará estar o tempo todo em movimento. E aí dentro dessa prática de exercício funcional, pode inserir, por exemplo, o polichinelo, posso inserir o subir e descer uma escada, um degrau, uma arquibancada, posso trabalhar aí os saltitos no pula-corda. E aí como que vai acontecer? Esses exercícios que eu estou sugerindo aqui, ele pode fazer aí durante 1 minuto, sem intervalo, direto. Faz, aí descansa os 20 segundos, tá? Descansa 20 segundos, depois faz mais uma série. Descansa 20 segundos e faz a terceira série desses exercícios. Cada série vai durar aí 1 minuto, certo? Dentro desses exercícios eu posso ter também a utilização da abdominal, né? E esse abdominal básico mesmo, com os pés apoiados no chão, as costas bem apoiadas no chão, o tronco quando eu erguer, eu vou buscar um ponto de apoio, né? Então eu vou observar esse ponto e eu vou subir e vou descer observando esse ponto sem forçar aqui, sem fazer o C na coluna, vai manter a minha coluna o mais reta possível. Então posso fazer aí de 20 a 30 repetições, fazendo aí essa contração no abdômen. E aí vai subir o tronco, tá? O tronco, o máximo que esse estudante conseguir, esse ou essa estudante conseguir. Muito bem. Posso também ter aí
exercício para sustentação postural. E aí, nessa sustentação postural, eu posso fazer a prancha, né? Nessa prancha, eu vou buscar manter o abdômen contraído e a costa o mais ereta possível, tá? Mais ereta possível. Esses braços vão estar a 90 graus, a ponta dos pés apoiadas no solo, certo? E esse exercício, essa posição estática, né, isométrica, vai ser sustentada aí de 15 a 30 segundos. Todas essas atividades, prof, podem ser divididas por grupos e esses grupos podem intercalar depois do tempo sugerido aqui, tá? Então, 15 segundos aí segurando e aí depois descansa 30. Depois 15 segundos novamente e descansa mais 30. E aí tenta fazer a terceira vez aí. Muito bem. Ainda dentro da sugestão dessas práticas de exercícios funcionais, eu posso ter aí exercícios de fortalecimento. E aí eu posso ter fortalecimento de glúteos, de ombros, de pernas. Como que eu vou fazer isso? Então, mantendo a minha postura alinhada, os pés da largura aqui do ombro, né? Tá aqui alinhado na largura aqui do ombro. Eu posso ter pezinhos de mão ou garrafinha com água e eu vou subir aqui na altura do meu ombro, tá? Na linha do horizonte, nem acima e nem abaixo, na linha do horizonte. Intercalado, subo um lado direito, o esquerdo está descido. Quando o esquerdo subir, o direito desce, ok? E aí eu vou poder trabalhar esse fortalecimento aí dos ombros. Posso também estar trabalhando com o agachamento e aí juntar todo esse contexto. Então, também estou aqui com o exercício iniciado na largura dos ombros. Vou fazer aqui o alinhamento aqui do meu joelho também a 90 graus. Não vou deixar esse joelho passar da ponta do pé. Os pés precisam estar totalmente apoiados no solo. Eu vou agachar e vou deixar esses pezinhos aqui na linha do meu ombro. Quando eu subir, suspender o meu corpo, eu vou também suspender os braços, vou estender os braços. E aí, cada vez que eu fizer essa sequência, eu conto é uma repetição, tá? Então, eu posso fazer de 10 a 15 repetições aí e posso recuperar aí entre 30 e 60 segundos. O que é recuperar, prof? É descansar. Então, o nosso estudante ele vai poder descansar aí em torno de 30 a 60 segundos. Então, eu tenho atividade 1, né, de erguer esse peso livre, que pode ser uma garrafinha PET cheia de água, se eu não tiver um pezinho. Como eu posso fazer também sem peso, sem sobrecarga. Mas aí eu não vou sentir tanto a realização desse fortalecimento. Posso fazer também com essa mesma garrafinha, com esses mesmos pezinhos sobre os ombros, né? Agacho, seguro ali na posição, depois eu suspendo novamente. E aí eu vou fazer de 10 a 15 repetições. E todos esses exercícios que eu mostrei, tanto para a atividade 1 como para a atividade 2, eles não devem ser feitos à pressa, tá? Nada apressado. É tudo bem tranquilo, respira, organiza a postura, contrai o abdômen. Em todos esses exercícios, o abdômen vai estar contraído e a coluna alinhada, a coluna o mais reta possível, certo? Muito bem. Para todas essas atividades, é importante ter um espaço tranquilo para a realização dessas práticas. O nosso estudante ele pode realizar essas sequências de práticas propostas, né, que eu já mencionei ali, e ele deve aí separar esses materiais, ok? Tanto na execução dessas práticas na escola, como em casa, se for para fazer o registro. Sempre observar a questão da postura, frisar a questão da postura. Postura alinhada. Ok? Muito bem.
podemos propor para que o nosso estudante ele seja um protagonista, ele realmente se utilize desse conhecimento que foi aplicado em aula, das atividades que foram propostas para ele levar para o dia a dia dele, tá? Posso permitir que ele insira aí os seus familiares, os seus amigos, que ele envolva nessas ações e que ele utilize o mínimo possível dos materiais. Quando houver a necessidade, fazer a adaptação dessas atividades e observar as condições do local, né? Sempre priorizando a questão da segurança aí dos nossos estudantes. Muito bem. E aí, para a gente já caminhar aqui para o final da nossa orientação, chegamos aqui no nosso último pilar, essa última coluna aqui, que fala do ser, que é a coluna que mais nos brilha os olhos, né? Saber que os nossos estudantes estão levando esse conhecimento para o seu dia a dia, né? Estão aplicando. Então, nesse momento aqui, depois que eu já passei por todos os outros pilares, ele é importante para que a gente trabalhe aí a abordagem atitudinal. E o tempo será de 5 minutos. Que forma que eu posso trabalhar isso? Trazendo aí a percepção crítica, fazer com que o nosso estudante ele tenha essa percepção crítica acerca da sua participação nas práticas de ginástica, trazendo proposições de ações, de buscar soluções criativas para a organização desses espaços públicos, por exemplo, né? Dos espaços na escola, para que ele possa realizar as suas práticas funcionais com qualidade, certo? Que ele possa também inserir e participar com a comunidade. Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar o diálogo, a reflexão e a interação nesses 5 minutos finais. Importante, prof, e conto sempre com a tua ajuda, né, com o teu auxílio a respeito do estímulo para o nosso estudante e que ele possa registrar aí todas as etapas dessa atividade. E aí ele pode fazer todo esse registro das diversas formas, através da escrita, através do vídeo, através das fotos. Tem uma vasta... são vastas as possibilidades, correto? Muito bem. Lembra de fazer as adequações, substituir em conformidade com a realidade que se encontra aí a tua turma, sempre observando a questão da habilidade proposta para a aula. O que a gente quer trabalhar nessa aula? Utilizar os materiais acessíveis, e aí ele pode ter alguns materiais de apoio, como textos, pode também ter os vídeos, né, as imagens, recortes, figuras, gravuras, fotos, para que ele consiga ilustrar e visualizar cada vez mais a nossa aula. Nossas referências. E aqui, prof, eu já venho aqui te chamar para você também fazer parte aí da execução dessas atividades. Então perceba aí que tem uma proposta bem interessante. Observe aí espaço, segurança, materiais, a questão do estímulo, né, o envolvimento dos nossos estudantes. Provoque-os para que façam algo melhor, para que se preocupem com a postura, né, com o alinhamento, do não realizar essas práticas aí com muita rapidez, é para realizar devagar mesmo, para perceber esse fortalecimento, essa execução, sentir o movimento e depois dar o feedback no final da aula dizendo, olha, eu me sinto um pouco mais cansado, ou não, eu estou cheio de energia, olha, eu percebi que esse exercício me caiu muito bem, ou esse exercício não foi tão legal, mas que tenha aí essa troca, esse feedback com relação aí à nossa aula, certo? Muito bem. De novo, prof, muitíssimo obrigada por me acompanhar aí nessa orientação e nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau!